Bom, gente, aqui é uma explicação no Blender. Eu vou trabalhar no Blender 5.1 para demonstrar para vocês algumas alterações básicas em relação à forma padrão que já existe no Blender, que é o cubo. Então vou utilizar aqui o 5.1 para fazer essa explicação. Então, tanto faz eu criar aqui no geral ou clicar fora, né? A gente já tem entrada aqui na interface do Blender. Eu vou abrir aquela janela para poder utilizar algumas informações aqui do posicionamento do objeto ou da forma do objeto. E para construção, né, das formas que eu quero, eu preciso utilizar. Eu tenho o cubo inicialmente aqui na minha interface, mas eu pretendo trabalhar para além só do cubo. Eu quero esticar, por exemplo, a forma, né? Eu quero transformar mais módulos a partir desse objeto inicial. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é entrar na minha visualização. Então vou clicar o teclado numérico aqui 1 e vou entrar nesse modo de visualização, que é a vista frontal. A partir da vista frontal, né, que a gente está vendo aqui, eu estou olhando para o objeto. Eu quero subir mais dois módulos, como se eu tivesse duplicado o cubo, né? Subindo aqui mais dois módulos. Eu estou utilizando ele como default no Blender. Ele está ocupando dois módulos, tanto para cima aqui no eixo Z quanto para o lado no eixo X, e também ocupando dois módulos aqui na profundidade do Y, né? Então vou ter aqui o modo de visualização do frontal. Primeira coisa que eu vou fazer é entrar. Então eu quero esticar, né? Quero trabalhar com prisma e não mais como cubo. Então vou esticar essa forma. Primeira coisa que eu posso fazer é entrar aqui no Edit Mode e selecionar a face do objeto. Aqui eu vou explicar por duas maneiras. Então antes de começar a editar, eu vou duplicar esse objeto aqui. Então eu poderia adicionar, vim aqui em Add Mesh em cubo, né? Adicionar um novo cubo. Então ele já está aqui na minha cena, né? Então GX, já tenho ele aqui. E eu também posso duplicar o objeto. Então selecionar aqui, Shift D, GX, eu tenho uma duplicação do objeto. Para eu continuar mantendo ele dentro do módulo, né, eu posso, aqui dos grids, né, cartesianos, dos quadrados, como grid, eu posso simplesmente deslocar ele, mas como não tem uma precisão, posso ter mais precisão ainda, né? Se eu quiser, eu vou botar menos 4 metros. Como default, o Blender trabalha com uma metragem, né? Então estou trabalhando com objetos como se fossem grandes, né? Como se fosse tamanho de 4 metros aqui. Mas a visualização ela vai ser a mesma, né? Ele não está nem ocupando mais espaço ou menos espaço em relação se eu reduzir o tamanho. Ele vai funcionar da mesma forma. Bom, então para a gente editar aqui eu vou fazer de duas maneiras. Um cubo eu vou trabalhar com extrusão e o outro cubo eu vou trabalhar sem extrusão, tá? Vou começar com esse aqui. Eu vou iniciar sem fazer a extrusão do objeto. Eu vou simplesmente selecionar a face. Então vim aqui no Edit Mode, saí do Object Mode, entrei no Edit Mode. No Edit Mode eu vou selecionar a face do objeto. Então segurando aqui no scroll, né, vou desloquei a câmera para selecionar a face aqui de cima do objeto. Vou voltar à visualização. Ele está com a face está iluminada aqui, né? Tá com uma cor diferente. E eu vou utilizar o seguinte, né? Vou deslocar ele um pouco mais para baixo aqui, porque eu vou ocupar dois módulos. Então G, Z, eu consigo deslocar para cima a face. De novo, se eu quiser ter a precisão desse deslocamento, eu vou aqui, seleciono os valores numéricos que estão um pouco aleatórios e vou colocar 3.
Então ele teve a precisão de manter ali com o número de módulos preciso. Vou voltar agora no Object Mode e agora eu vou selecionar o outro cubo. Selecionei o outro cubo e agora eu vou fazer com uma ferramenta diferente dentro do Blender, que é a extrusão. Então venho aqui no Edit Mode, vou fazer a mesma coisa, selecionei, né, marquei aqui que eu vou selecionar a face, vou deslocar aqui o objeto, selecionei a face, voltei para a visão frontal, GZ, eu faria a mesma coisa que eu fiz o outro. Então, como eu falei que eu vou fazer diferente, agora eu vou fazer com uma extrusão. O E é extrusão. Ele vai alongar a forma da mesma maneira que eu fiz antes. Ele vai manter o valor numérico aqui, como se fosse a extrusão que eu fiz antes. Fazer a mesma coisa, só que com a diferença que ele agora criou uma aresta. Então, se eu selecionar aqui o objeto, a gente vai ver que ele dividiu, né, como se eu tivesse duplicado o cubo. Enquanto na outra forma, se eu entrar pela outra forma aqui que eu fiz inicialmente, entrar no Edit Mode, a face está completa, está inteira. Bom, como é que eu faço para, por exemplo, se eu não quiser, vou voltar nesse aqui, se eu não quiser mais essas divisões, por exemplo, quiser pintar, vou ficar pintando uma cor e outra, ou quiser alterar alguma coisa e eu quero ter a face inteira do objeto, como eu faço? Eu preciso eliminar as arestas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eliminar aqui as arestas. Para isso, eu tenho que vou voltar aqui no modo visualização, eu estou dentro dessa edição aqui, eu fiz aqui como extrusão e agora eu vou eliminar a aresta. Para isso eu vou selecionar aqui o módulo de aresta, vou clicar na aresta da frente e eu poderia simplesmente ir selecionando todas elas com Shift, né? E selecionando todas elas aqui com Shift. Mas tem uma outra maneira aqui no Blender que eu posso fazer, que é simplesmente eu selecionar uma aresta e com Alt ele já seleciona toda a fileira. Então eu clicando Alt ele selecionou toda a fileira das arestas, todas as arestas que possuem contato ali como linha horizontal. Vou botar o modo de visualização. Então, como ele está tudo selecionado, eu vou clicar com o botão direito e marcar para dissolver as arestas. Então agora ele dissolveu as arestas, a gente não tem mais as arestas aqui na horizontal, dividindo, né, o objeto. Se eu selecionar, agora ele vai selecionar as faces. Então ele funciona agora da mesma maneira desse outro objeto, apesar de apesar de eu ter construído de maneira diferente um e outro. Vou voltar agora para o Object Mode. O que a gente vai fazer agora para mostrar para vocês é como construir como uma curva, né, alterando também a forma, né, como arredondar aqui. Por exemplo, eu tenho as minhas aqui o objeto ele tem as extremidades apoiadas a partir do cubo, então ele tem as arestas formando aqui, as arestas formando 90 graus, né? Cada face ele está formando 90 graus. Se eu quiser arredondar, né, ou seja, criar formas mais arredondadas aqui dentro do Blender, para isso eu vou entrar novamente no Edit Mode, vou selecionar a aresta e selecionando a aresta eu vou para a opção Ctrl B. Em Ctrl B ele vai começar a fazer como uma espécie de um corte no meu objeto, cortando a forma inicial, gerando uma nova aresta. Aqui tem a opção que é o Bevel, né? Tem a opção que é justamente de eu começar a trabalhar aqui. Eu não preciso me limitar apenas
fazer como se fosse um corte reto. Como eu falei, eu quero fazer curva. Para isso eu preciso aumentar o número de segmentos. Eu posso alterar aqui a distância do objeto, por exemplo, ponto 8 aqui, né? Vou fazer quais são os pontos, quais são os pontos em que eu estou cortando, né, de um ponto ao outro, e eu posso aumentar o número de segmentos. Então, por exemplo, posso botar 10 segmentos. Então, eu já transformei, ele vai criar vários pequenos segmentos. Eu posso aumentar além de 10, e aí eu fazer vários segmentos, transformando isso de forma mais suave, né, transformando aqui como curva. Então, voltando aqui a visualização, e a visualização final, eu tenho o objeto tridimensional agora com a curva.